Já vamos com o Alfredo Neto, né? O Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Muitas ocorrências, inclusive muitos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas este final de semana. E é justamente sobre isso que a gente começa falando, né, Alfredo? 2 acidentes quase que no mesmo horário, envolvendo motoristas aí embriagados. Resultou em 3 pessoas feridas, é isso mesmo? Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, no mesmo horário ali, SAMU e o Corpo de Bombeiros chamados para atender essas ocorrências de trânsito, a qual os condutores estariam ali aparentemente embriagados. O primeiro acidente aconteceu na Maria Guilhermina Esteves, Ana, onde no cruzamento com a rua Joaquim Martins, a Maria Guilhermina Esteves todos sabem ali que é preferencial, mas chegando nesse cruzamento ela deixa de ser preferencial e tem um pare. O motorista, não muito atento ao trânsito e também com bebidas alcoólicas aí no consciente, acabou não respeitando essa sinalização e atropelando 2 adolescentes em bicicletas elétricas. A preferência era delas, que estavam nessas bicicletas elétricas. Elas acabaram sendo atropeladas e precisaram ser socorridas pelo resgate, pela unidade do SAMU. Elas estavam conscientes, orientadas, não apresentavam ali ferimentos graves, mas foram socorridas por conta das lesões. O motorista conversou com os policiais, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas depois ele, ao saber que seria preso de todo jeito, porque o odor do álcool era forte, e os policiais, já percebendo que ele estava embriagado, já iam dar voz de prisão, ele resolveu fazer. Foi constatado embriaguez e ele foi preso em flagrante. Minutos depois, Ana, o acidente foi a alguns metros de distância dali. Foi na rua Irmãos Spinelli, no bairro Parque São Carlos, aonde uma motociclista que fazia o sentido UPA para a Avenida Clodoaldo Garcia tentou ultrapassar um carro. Carro esse que tentou fazer uma conversão à esquerda, a motorista não percebeu que essa motocicleta estaria fazendo a ultrapassagem e acabou acontecendo esse abarroamento e a motociclista indo para o chão. Motociclista que acabou sofrendo ali fratura no rosto, teve algumas lesões um pouco mais sérias e precisou ser levada para o Hospital Auxiliadora. Assim que chegou a polícia militar no local para fazer ali o registro da lesão corporal, conversando com a motorista do carro, percebeu ali o cheiro de bebidas alcoólicas que exalava durante a conversa. Perguntada se havia bebido, ela falou que tinha tomado algumas latinhas, pouca coisa, mas que nada sério. Foi convidada para fazer o teste do bafômetro. Se negou, recebeu voz de prisão por conta aí da embriaguez e da recusa, caracterizando aí a embriaguez ao volante. Foi levada para a DEPAC. E horas depois, Ana, foi um adolescente que acabou causando um acidente na área central, já no período da noite, deixando moradores da região ali próximo ao Exército sem energia elétrica. A gente viu imagens, inclusive, ali do poste, né? A gente viu imagens ali do poste, inclusive, Alfredo, bateu num poste? Isso, essa picape S10 acabou ultrapassando a preferencial da Duque de Caxias, ele estava pela Oreste Prata Tiberi, bateu contra um veículo Tiguan e também contra o poste. Derrubou o poste, ficou sem energia ali os moradores daquela região, ficaram às escuras e a energia só foi restabelecida no período da manhã, no final da manhã. Ainda pela manhã passei por ali, não havia nenhuma equipe da Eletro fazendo a manutenção, o poste estava do jeito que teria deixado a picape durante a noite e durante as 12 horas e 30 minutos de ontem, a equipe da Eletro já estava fazendo o serviço, então o pessoal ficou um bom tempo sem energia por conta desse adolescente que estava dirigindo essa caminhonete. Né? Olha, quanto absurdo, gente. 3 acidentes absurdos. Motociclista embriagado, motorista embriagado, adolescente conduzindo veículo, sendo que não pode, o que é proibido, causando aí, né, problema com a falta de energia. Olha o transtorno, gente. Quantos acidentes colocando em risco a vida das pessoas e ainda transtornos. Até quando a gente vai continuar falando dessas imprudências no trânsito? Ai, não dá para falar, né, Alfredo? Ai, a falta de sinalização de trânsito. Não tem nada a ver com sinalização. Isso aí tem a ver com a falta de consciência das pessoas, né? Consciência, de atenção, porque até mesmo, Ana, se colocarmos aí num local onde não tem sinalização nenhuma, numa rua de terra, no cruzamento de terra, onde se tem a prudência de reduzir numa esquina, de olhar no retrovisor, de manter uma velocidade um pouco reduzida, porque de repente uma criança pode atravessar na sua frente. Cuidar antes de fazer uma ultrapassagem sempre é aconselhável e vai evitar que aconteça acidente. Mas a gente vê que Três Lagoas está com um trânsito um pouco mais violento do que o normal para uma cidade que tem aí 140 mil habitantes. A gente vê que as pessoas estão correndo demais, as pessoas estão forçando ultrapassagem, pessoas andando na contramão tranquilamente, sem capacete. Ontem mesmo, né, que não deu para poder acompanhar, mas houve aí o registro de uma pessoa que estaria andando sem capacete na área central simplesmente porque esqueceu o capacete. Que isso?
Então, a gente vê assim que Essa moda pega, hein? o desrespeito com as regras de trânsito se tornou banal e está praticamente aí, se proliferando por vários condutores que parece que não estão mais com medo de serem multados, perderem a habilitação ou de simplesmente terem os seus veículos guinchados ou perda total. Porque a gente vê igual numa situação dessa da picape. Geralmente uma picape dessa vai ser de alguém que ou cedeu ou o menor pegou ali sem um consentimento. O prejuízo que vai ficar. É claro que o prejuízo é alto, igual numa situação dessa. O veículo a qual foi atingido é um veículo que a manutenção não vai ser barata, ainda tem a funilaria, que também não vai ser barata, o poste que para ser removido, trocado e o serviço da mão de obra dessa empresa da elétrica que foi lá que vai cobrar, não vai ser barato, fora o conserto da própria caminhonete. Exato. E o risco que coloca a vida das pessoas, né? Porque um adolescente conduzir um veículo, gente, fala sério, hein? Que noção tem de trânsito. Mas não foi os únicos acidentes, né, Alfredo? No final da manhã de ontem também, um motoentregador ficou ferido após colidir a moto que pilotava na traseira de um caminhão. Isso mesmo, Ana. Esse acidente aconteceu aqui na esquina mesmo, no cruzamento da Rua Eurídice Chagas Cruz com a Avenida Eloy Chaves. O motoentregador fazia o sentido centro-bairro pela Avenida Eloy Chaves. O caminhão da autoescola, a carreta da autoescola, fazia o sentido leste-oeste pela Rua Eurídice Chagas Cruz, que é sentido único. Ao chegar no cruzamento com a avenida, a aluna da autoescola percebeu que o fluxo estava liberado, tentou atravessar. Mas chegando no canteiro central, um veículo que estava estacionado na pista contrária saiu, ela precisou da passagem. Então freou a carreta. O motoentregador que vinha pela Avenida Eloy Chaves não conseguiu frear a moto, acabou batendo no para-choque traseiro da carreta. O motor da moto foi furado, ele quase perdeu a perna, foi arremessado ao solo, acabou sofrendo diversas escoriações nos braços, no tórax, nas pernas. Por sorte, não teve um ferimento mais grave. O SAMU foi chamado, da Polícia Militar também, e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC como lesão corporal. O motoentregador foi levado para a UPA com essas escoriações. O proprietário da empresa a qual ele trabalha fazendo essas entregas de marmita esteve no local acompanhando o resgate. Alguns motoentregadores também acompanharam o resgate. E, felizmente, ali só foi danos materiais, não teve ali uma lesão mais grave para esse motoentregador. Mas mostra o quanto o Transagosto está com fluxo bastante carregado e motoristas bastante violentos. Numa dessas, poderia ter sido evitado ali com a direção defensiva. Com certeza, Alfredo. E a gente tem visto esses motoentregadores, gente, em altíssima velocidade. Sábado mesmo à tarde, eu presenciei um motoentregador costurando, fazendo zigue-zague no meio dos carros, na Avenida Filinto Miller, tipo, 1h da tarde, uma coisa absurda, em alta velocidade, e não parou no semáforo, no cruzamento com a Capitão Olinto Mancini, passou com tudo, em altíssima velocidade. Esses motoentregadores também estão demais, gente, não são todos. Tem aqueles que andam certo, mas a grande maioria, infelizmente, não respeitam as leis de trânsito, andam em alta velocidade, não respeitam sinalização, não respeitam o pare, não respeitam o sinal vermelho, eles não param, passam com tudo, colocando em risco não só a vida deles, mas a vida de outras pessoas também. Isso, Ana. Eles acreditam que estão vivendo naquela grande metrópole, ver aquelas imagens de São Paulo, aqueles motoentregadores cortando no trânsito carregado, filas quilométricas de carros estacionados ali por conta do congestionamento, acham aquilo bonito e querem colocar na prática. Se a gente for colocar na ponta do papel, utilizar vias laterais ou algumas outras alternativas, às vezes eles chegam até mais rápido do que com a própria velocidade. E é claro, a velocidade que é empregada por muitos motociclistas entre as lagoas, que não condiz aí com o necessário das vias, infelizmente acaba aí por não satisfazer até mesmo o cliente, que 5 minutos a mais não vai matar o cliente que está esperando uma pizza, esperando uma marmita de fome. Porque eles querem ganhar, né? Eles lucram com isso, né? Com a taxa de entrega, né? Cada entrega é um valor, né? A taxa de entrega também fica aquela sensação de emoção. É como se eles estivessem vivendo aquilo que eles veem nas telas dos celulares, nas grandes metrópoles, aqueles vlogueiros que fazem vídeos subindo em calçadas, passando por escadaria em bairros para poder fazer ali a entrega mais rápido, alguma coisa. E eu acredito que aquilo lá, colocando na prática, vai trazer para eles ali uma sensação de adrenalina um pouco maior e, infelizmente, eles se colocam em risco a vida de outras pessoas, infelizmente, desnecessariamente, porque em Transagosto não precisa disso. Absurdo, absurdo mesmo. Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de uma tentativa de homicídio que foi registrada no bairro Guanabara nesse fim de semana? Isso mesmo, Ana. Foi no sábado à noite, a Polícia Militar foi chamada para comparecer lá na rua Antônio Jeremias, no bairro Guanabara, aonde um adolescente de 16 anos
teria sido alvejado por 2 disparos de arma de fogo. Esse adolescente estaria num bar quando um homem teria chegado numa bicicleta Aro 29, usando uma espécie de touca ali no rosto para poder tentar não ser identificado, sacado um revólver e disparado contra a vítima. 2 disparos teria acertado esse adolescente, um na altura do joelho e outro na virilha. O mesmo foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde estava acompanhado com o pai e com 2 amigos. Um dos amigos não quis falar com a polícia, disse que não sabia do que teria acontecido, não sabia de muita coisa. O outro já disse aquilo que a vítima teria relatado para os policiais, confirmando a versão do adolescente. Mas dentro da unidade, o pai disse que o filho não fica muito em casa, fica mais tempo na rua, e a polícia agora quer investigar o que aconteceu, quem é esse atirador, o porquê ele teria disparado contra esse adolescente, qual seria a intenção dele em ceifar a vida desse adolescente. A única coisa que aconteceu a mais nisso aí, Ana, foi que durante esse momento, um dos colegas da vítima tentou de todo jeito passar para dentro da unidade ali da UPA, aonde esse menino estava em observação, aonde não é permitido esse tipo de acompanhante, já que o natural seria o pai. Assim que foi tentado conversar com ele, que não era para ele ficar lá dentro, mesmo desrespeitou alguns policiais e alguns funcionários da UPA, acabou sendo levado por desacato para a DEPAC, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Mas a gente fala também de uma outra situação que gerou maior transtorno neste final de semana, foi a falta de internet, né, Alfredo? O final de semana foi de dor de cabeça para quem precisou de internet e acabou sofrendo aí com a lentidão ou com a falta do sinal. Mas muitos não sabem que tudo isso aconteceu por conta de furtos, Alfredo. Isso, Ana. Vamos até ser mais um pouco natural, porque isso que está chamando a atenção, Ana. Fios de cobre. A gente sabe que o usuário de entorpecente vai pegar o fio de cobre que é utilizado para acender as lâmpadas, as tomadas, para poder tirar a capa de borracha e vender o cobre no ferro velho, para poder ganhar dinheiro e comprar o crack. Tem um receptador e tem um traficante. E o usuário precisa desses dois aí estarem ativos para ele poder continuar comprando a droga. Mas o que está chamando a atenção, Ana, é os grandes números de ocorrências de furtos de cabos de fibra ótica, que é um vidro, a qual é utilizado para poder fazer aí a transmissão de internet, e não tem como o usuário revender esse produto, porque esse produto ele não consegue ser emendado. Para poder fazer ali a junção de um cabo com outro, é preciso de equipamento especial, é preciso de uma técnica, é preciso de um profissional capacitado, e geralmente não dá para fazer 3, 4 emendas num cabo. Geralmente é coisa pontual. E chama a atenção a quantidade de fio de internet que esses usuários estão retirando. Houve o registro de um cidadão montado num poste puxando a fiação elétrica e o outro registro na área central nesse final de semana que deixou muita gente sem internet, a qual os usuários teriam praticamente aí acabado com a fiação elétrica em frente à própria geradora de internet, a própria prestadora de serviço. Enquanto o pessoal reclamava da empresa, a polícia militar estava na rua tentando achar o usuário de entorpecente que teria arrebentado esses fios e teria fugido levando os fios, que é de fibra ótica. Material esse que não dá para ele revender num ferro velho, porque o ferro velho não vai comprar vidro. E esse vidro ele não consegue desmanchar para vender num negócio de reciclagem. E as pessoas estão achando, provavelmente eles estão achando que tem cobre nesse fio. Estão achando que tem cobre. E não tem. É por isso que a gente tem visto, gente, muitos fios pendurados. Daqui a pouquinho a gente vai exibir uma reportagem, inclusive falando sobre essa questão de fiação, e muitas pessoas têm reclamado, olha o quanto de fio, reclamando das operadoras. A gente sabe que algumas operadoras têm tomado providências para regularizar essa situação, mas por outro lado está tendo essa questão dos furtos. Porque eles estão achando que tem cobre e não tem nada a ver. Por isso que a gente está vendo esse monte de fio pendurado, Alfredo. Isso mesmo. Muitos estão aproveitando ali. Às vezes o profissional da área ele vai fazer uma instalação. Por conta de algumas galhas, ele deixa um pouco mais baixo, um pouco mais solto ali. O usuário se aproveita, sobe no poste, vai lá, se pendura no fio, puxa. E é como se fosse o Tarzan. Não, eu vou até pedir pro Totó voltar um pouquinho, gente. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrar essa cena. Alfredo Neto, parece um macaco. Parece um macaco pendurado no fio. Totó, volta ali no início. Tá na sequência dessa imagem. Tá na sequência dessa imagem? Gente, você não tem noção. Para quem está acompanhando pela rádio, a gente vai narrando. Olha lá. Parece um macaco pendurado no fio, no poste ali, ó, com os pés no poste e pendurado segurando a fiação, Alfredo Neto. Que cena é essa? Parecendo São Paulo.
Tá feio o negócio ali. Olha, esses cabos, para quem tá nos assistindo pela TVC, pela rede social, se fosse elétrico, se fosse cobre, um metro, 1,5 metro de um cabo daquele ali, ainda renderia alguns centavos para o usuário. Mas é fibra ótica, aquilo ali é vidro, é um material ali que ele não consegue revender. É preciso ali de um material específico para fazer a junção, para poder fazer a emenda. Então a gente vê que os usuários simplesmente estão dando dor de cabeça, dando prejuízo, simplesmente por falta de conhecimento e acreditando que vão levar vantagem. E chama atenção, mano, que não é um único caso. E eles estão fazendo a cara dura. É como se estivesse com a própria intenção mesmo de danificar a rede. Todo mundo sabe, não precisa nem ser muito esperto na área ou técnico na área para saber que a fiação elétrica que passa pela rede, a qual é passada aí pela distribuidora e entregue nas residências, são aqueles desencapados que são de ferro com interior de cobre. Aqueles ali, eles passam ali entre seus 127 até 13 mil kVA. E depois para as casas que são aqueles que fazem a alimentação das casas. Ali tem cobre. Agora, esses outros que estão retirando, que estão abaixo, é todo fibra ótica e no máximo telefonia, que é um material um pouco mais maleável, só metálico, só que também não é um produto nobre para ser vendido no ferro velho, que eles vão conseguir muito dinheiro, não. Lamentável, né, gente? Olha o transtorno que causou, né? Por isso que neste final de semana, no sábado, mais precisamente, muitos bairros da cidade, muitas residências ficaram sem internet justamente por conta disso. Muitas empresas causando prejuízos e transtornos por conta de furto de fiação. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação.